Bem-vindos, lindos, ao podcast do Soma. Mas antes de a gente falar um pouquinho o que é o Soma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de entrar lá no nosso Instagram, soma.inspira, para você conhecer um pouquinho mais dessa história. E eu vou passar a bola aqui para Paola. Paola, o que o Soma é? Bom, bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com uma convidada super especial. Mas antes disso, queria falar um pouquinho do Soma. O Soma é um grupo formado por mulheres que acredito que o nosso maior objetivo, né, é inspirar umas às outras. E nada melhor do que a história de cada uma dessas mulheres para trazer essa inspiração que a gente busca. Perfeito, Paola. E o mais gostoso dessa história do Soma é que foi construído de uma maneira muito... Foi no almoço, né? E nasceu o Soma. E já fazem Nossa, agora você me 6 pegou. meses? Acho que por aí. 6 meses. E nós estamos lançando hoje o primeiro episódio com uma convidada que eu vou deixar para minha querida Paola falar o nome dela e o sobrenome, que é muito simples. Por favor, Paola, qual é o nome da nossa convidada? Olha que terrível. Estamos aqui com a Marina Kourek. Cocoré. Acredito que eu errei. A gente Ela ensaiou tanto. A gente tentou. Ela ensaiou bastante. Olha, tô errado. Não, tá ótimo. Tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil, é tcheco. É tcheco. Então. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos muito felizes. Queria agradecer muito o convite, vocês são queridos. Eu também faço parte do Soma, me senti honrada de estar no meio de tantas mulheres que inspiram e com vocês dois, sabe, exercendo tão bem ali toda essa união e tirando o melhor de cada uma de nós. Então também queria agradecer por isso. Gina, Muito a gente obrigada. agradece muito. Muito bom. Obrigada. E aqui, no Soma, como é inspiração, nós queremos conhecer a sua história, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, e depois você vai seguindo numa linha aí de raciocínio, e a gente, lógico, vai se atrapalhar aqui com um monte de perguntas. Tá ótimo. Bom, eu sou caçula de uma família de 5, 4 irmãos mais velhos, 10 anos depois nasceu eu, então eu fui muito mimada. Minha mãe é argentina, meus avós são da República Tcheca. Então, eu tive muito bullying, principalmente em época do Copa do Mundo, porque minha mãe torcia pra verdade. Argentina, meu pai é brasileiro. Foi assim. Difícil. Isso, que eu tive uma infância muito feliz. Eu fui extremamente feliz. Sempre levei a vida assim, muito no flow, tranquila. E tudo aconteceu naturalmente. Conheci meu namorado aos 16 para 17 anos, casei com 22. Novinha. Casei com 22 e ele tinha muita pressa de viver, muita. E eu tenho muito pique para acompanhar, tive muito pique para acompanhar. E aí, com 24 anos, nós tivemos as filhas gêmeas. E com 27, eu tive a minha caçula. Sim. E aí, eu tinha feito faculdade, eu fiz faculdade de turismo e hotelaria. Ah, sim. E foi, assim, minha vida foi muito rápida, porque a gente nunca parou em lugar nenhum, assim, nós viemos de São Paulo para Ribeirão, porque ele trabalhava como hotel, e até eu tinha muito preconceito, sofri muito no começo. Mentira! A santa do meu condomínio pulava a minha casa, porque eu não podia participar da novena, porque nós trabalhávamos como hotel. Meu Meu Deus! Deus, que história legal! É um barato. Aliás, as histórias do motel são divertidíssimas. Imagina. Nós tínhamos 3 aqui em Ribeirão. É A gente tem que nada. gravar um só pra essa Só história pra do entender motel. isso. Nossa, são muito engraçadas. Eu Aí você imagino. conhece o ser humano através de ter um motel. As loucuras do ser humano. Quando ela falou hotel, será que ela falou motel mesmo? Motel mesmo? Ou será que eu ouvi direito? E aí nós viemos pra cá com as meninas. E foi incrível. E tiveram uma infância bárbara. E daí... Isso você já estava com quantos anos casado? Quando vocês vieram pra cá? já, nossa, eu já devia estar com... Não, quando eu vim, as meninas tinham 2 anos, 2 aninhos, Elas eram pequenas, tanto é que a caçula nasceu aqui. A caçula nasceu em Bonfim Paulista. Em Bonfim? Ela foi registrada lá, ela morre de ir. Mas nós construímos uma vida muito bacana aqui, e passa muito depressa, né? A vida voa. A vida voa. Até que num determinado momento, eu estava com 42 anos e as minhas filhas entraram na faculdade em São Paulo, numa boa faculdade. E se mudaram para lá. E a mais nova, ela estava com aquela vida super agitada de adolescente, que não parava em casa.
E eu tinha uma franquia de roupa fitness no Ribeirão Shopping. Eu tive por 12 anos, lá no Novo Shopping. Então, peraí, deixa eu entender. Peraí, Vai, volta. aqui, peraí. Você sempre foi da Sara Fit? Eu sempre fiz esporte. Eu fazia ginástica olímpica quando eu era pequena. Quando você começou no turismo a estudar. Estudei turismo. Isso foi antes, mas não tinha nada a ver com o fit ainda. Eu achava que era educação física, sua formação. Todo mundo acha. Mas, então, eu não sou uma assessoria de corrida, então, por isso que eu sou uma agente de viagens. Deixa eu entender uma coisa legal. Quando que foi que o bichinho do esporte, da corrida? Porque você estava no meio da hotelaria ali. Foi durante esse processo ou foi... Não, a vida inteira eu fiz esporte. Quando eu era criança, eu fui vice-campeã paulista de barras simétricas em ginástica olímpica. Só que eu cresci demais, legal. Eu tenho 1,5 m de perna e meu treinador me tirou da seleção. Meu Deus. Uma tragédia. Para mim, na época, foi uma tragédia. Porque eu era muito boa. E aí, eu não pude mais fazer parte da equipe. Mas eu amava esporte. E correr é uma coisa que eu sempre fazia, mas assim, participando de provas pequenas, 5, 10. Comecei muito de leve, né? De boa, assim, sem me preocupar em fazer meia maratona, nada disso. Aí, quando eu entrei, quando as meninas eram mais velhas, eu entrei numa academia aqui em Ribeirão Preto, que o grupo corria. Então, eu comecei a me aventurar em meia maratona. E comecei a adorar, mas eu falava, eu sou só meia louca. E as eu meninas não sou inteira. São Paulo já. Não, as meninas ainda não tinham ido. Então tá. Aí eu falava assim, eu só sou meia louca. Inteira eu não quero ser nunca. Até que quando eu tive esse movimento da família, que elas foram... vazio, assim. Isso. Aquela fase que o marido viajando muito a trabalho, as meninas em São Paulo, a outra indo em festa, estudando e tal. Eu falei, eu tinha acabado de vender a minha loja. Não, eu ainda tinha a loja, minto. A loja no Novo Shopping e a loja no Ribeirão Shopping, que é uma franquia de moda fitness. Sim. Porque como eu fazia muito esporte e era uma franquia de São Paulo de uns amigos meus, então foi super legal. Aqui. Tinha essas lojas e tal. Mas resolvi me desafiar. Falei, eu quero uma coisa nova pra minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma maratona. Então, o que te inspirou... então, peraí, é um link, né? Duas perguntas. O que te inspirou primeiro? Abrir, para inspirar as pessoas que querem ser empreendedoras, as mulheres, né? Abrir essa primeira loja, não sei só se foi o contato de você ter essa proximidade com seus amigos, que já tinha franquia. E o que falou, não quero mais isso e vou virar a página, vou dar um 360 para ir para uma coisa totalmente diferente. Isso foi tudo muito natural. As coisas aconteceram, é o que eu sempre falo. É meio que um lema de vida isso. Se você se entregar e for vivendo cada vez o passo que a vida vai te apresentando, porque as coisas chegam no momento certo. Se você procura muito e fica desesperado e se questionando e forçando alguma coisa, eu acho que você tem um grau de dificuldade muito maior. Então, assim, eu pensava muito assim, a hora certa vai chegar. Eu não estava muito feliz com a loja, as coisas não estavam indo bem de eu ficar sozinha em casa, meu casamento estava bárbaro. Eu sempre fui muito, muito feliz no casamento também. Que lindo. Muito. Eu fiquei casada há 30 anos e 4 de namoro. Então, 34 anos com uma pessoa a vida toda. Então, eu realmente fui muito feliz. Primeiro namorado, né? Primeiro namorado. Eu tive um namoradinho antes, mas era assim, de 14 para 15 anos. E foi pouco tempo. Depois eu conheci ele e foi o homem da minha vida, assim. Incrível. Foi muito legal. E a gente formou essa família linda, que a gente viajava pra caramba com elas, curtia a vida, trabalhávamos muito, sabe? Aquela vida de família normal, mas que se contentava muito com as coisas mais simples da vida, sabe? De estarmos juntos, de vivermos aventuras. Nada luxuoso, mas muito gostoso de estar com as meninas. A gente velejava muito. Mesmo, né? Meu marido velejava, gente, então. Acho o máximo. Também. A gente alugava barco fora, eu pegava do meu sogro e viajávamos muito, sempre ensinando o básico para elas de estarmos juntos num barco, de você economizar água, porque no barco acaba, então tomar aquele banho que você fecha, assim, boa. Elas lavavam seus próprios biquínis, suas roupas e reciclavam lixo, lavavam lixo, então tudo aquele que você leva pra vida, os ensinamentos, o barco ensina muito isso, um ajudar o outro, içar a vela. Então, a gente teve uma vida muito legal, a gente não parava em Ribeirão, então a gente se mandava pra tudo quanto é lado, com as meninas pequenas, a gente arrastava. Carregava tudo. Tudo. E ia embora. Então, quando elas foram embora, foi um momento que a gente não estava mais trabalhando com motel, o meu marido estava trabalhando com mussarela de búfala, com queijos na fazenda, e ele viajava muito pra lá.
Então eu tinha esse negócio de falar, eu preciso ocupar minha cabeça. E nada melhor do que ocupar a cabeça, ocupando o corpo também. Porque você alia que a gente tem muita ideia de trabalhar a cabeça, mas esquece que quando você trabalha o corpo, muitas vezes não é pra você ser fitness ou pra você ficar gostosa, nada disso. É pra também, naquele momento, a sua mente ficar com você. Concordo. Você ter uma paz de espírito, você ter um momento teu que... Eu sou muito agitada, eu não conseguiria nunca fazer meditação, nem yoga, me dá acesso de riso, é uma vergonha. É, porque é muito difícil. É muito É muito difícil. difícil. Tem que ter um Essa alto nível de concentração. concentração, eu até acho que preciso, mas lá pra frente, quem sabe? Vamos deixar pra próxima. Vamos deixar, aproveitar porque eu não estiver tão agitada assim, sabe? E aí eu falei, ia um grupo de amigas pra correr a maratona de Nova York. Eu falei, quer saber, eu vou me jogar nisso. Eu vou tentar, vou fazer essa maratona. Tinha um prazo de treinamento. Vai ficar inteira louca. Era meia. Já era louca, eu vou ficar inteira louca. Já era meia. meia. Falei, eu acho que faz parte de mim. Aí eu fiz até uma playlist com música, com 42 músicas da minha vida inteira. Eu fui escutando a minha história, assim, que eu escutei na adolescência, que eu escutei quando minhas filhas nasceram. Muito legal, adorei. Fui lembrando as minhas da infância, eu comecei com elas. Aí depois, desde Plumpt Plact Zoom, sabe, daquela época. Aí depois fui colocando as que eu dancei nos bailinhos de infância, do começo do namoro, quando eu me formei, o que tocava na balada, e foi até... Porque assim, o meu marido e eu, a gente era muito baladeiro. Quando as meninas cresceram, a gente ia dançar em festas, íamos nos divertir em tudo quanto é lado. Gente, eu acho, casal. Eu sou velho. Eu sou velho, porque quando eu tenho tempo eu quero descansar. Ver uma série. A perna pra cima. Nossa, não, a gente não parava nunca. Nunca, assim, era assim, uma semana de show em Ibiza. É lá. Assim, simples assim. Olha, a gente apertava daqui, apertava dali. E faz acontecer. Mas ia. Legal, que legal. Vai. E hoje eu vejo que tudo que ele fez para aproveitar a vida no máximo, sabe? Ele tinha pressa de viver, ele tinha pressa de curtir. Então ele falava, não dá, mas a gente dá um jeito, vamos aqui, deixa eu te fazer uma coisa aqui. E íamos, sabe? Porque é muito legal também o casal viajar, nós viajamos com as meninas, e eu vejo que o que elas têm de lembrança são esses momentos, sem dúvida. Sem dúvida também, Não é nada que a gente deu de presente. Não. Com certeza. Não é nada assim, são os momentos vividos, e principalmente em viagem, que a gente fica muito próximo, né? Sim, é um momento que você tem, tipo, 100% pra estar junto, né? Diferente do dia a dia. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acabei trazendo pro meu trabalho também. Porque as amizades, elas são aquela amizade de encontrar, de se encontrarem para um almoço, para um café, estar numa festa. Mas a verdadeira amizade você forma quando você passa um desafio junto e quando você viaja com essa pessoa. E eu queria que elas tivessem essa conquista, essa experiência toda para se unirem. E as mulheres se unem muito mais nesse movimento. Que legal. Nessa história. Porque é difícil, né? Assim, é muito difícil, tem muita competitividade entre as mulheres, muita. As mídias... Em quarto duplo ainda, assim? Ficam, e sem se conhecer, Sem se conhecer? Eu falo, vai embarcar numa viagem de 220 volts, você vai cair com quem for. Mas eu preferia... Não. E sabe que elas agradecem, porque depois eu conto pra vocês o que eu faço pra elas descobrirem como é. Legal. Mas voltando lá, fiz a maratona. E voltei apaixonada. Era uma maratona major, que é de Nova York. Eu falei, não, e soube da mandala. Até tem um post antigo no meu Instagram com a foto da mandala falando assim, não é proibido sonhar, né? E a mandala... Time, busca lá, hein? Busca lá, que eu quero ver lá no Instagram. Tá lá. Da Marina, essa foto. Essa foto, nem sei que ano foi, o Instagram é bom por isso, né? Bom. Logo que eu corri, eu vi uma pessoa que tinha pegado essa mandala, eu encostei na mandala e falei, gente, eu vou ter uma dessa. Eram 6 maiores maratonas do mundo. E eu falei, eu vou dar um jeito e eu vou ter essa medalha. Mas naquele momento era um sonho mesmo. Era um sonho muito distante. Eu tinha feito a primeira, foi maravilhosa, eu tinha conseguido, mas para fazê-las é caro, é custoso, você tem que ter tempo, e o marido tem que te apoiar. Treinar muito. São 6 maratonas. E assim, Tóquio, Berlim, Chicago, eu falei, não vai dar certo, mas é o sonho, vou fazer de tudo pra dar. É isso. Botei na minha cabeça e falei, agora vai. E aí fui,
acabei seguindo, fui sorteada para Berlim, fiz Berlim, depois fiz Chicago foi excelente. Fui fazendo, e meu marido me acompanhando, muitas vezes ele não podia ir, outras vezes ele podia, e sempre assim, o combinado com ele era uma maratona por ano, porque ele não gostava de correr. Sim. Ele era mountain bike, e para não ficar tão distante dele, porque você acaba ficando muito próximo, as pessoas que têm o mesmo perfil, a mesma tribo, né? E aí eu combinei com ele uma por ano, deu super certo. E essa mandala é só maratona inteira ou tinha meia, tinha... Não, essa é só para completa 42 quilômetros. Desistiu, acabou de desistir da mandala. Com certeza. Eu não vou sonhar mais por essa mandala. É um propósito bem difícil, assim, e por exemplo, Boston é uma prova que você não pode ir ou ser sorteada, até pode ir por agência, mas só uma agência tem, e é assim, é um fígado, um rim, você entrega um rim de tão caro. E você tem que qualificar, e é muito mais legal, assim, todos os jeitos de você ir é bacana, mas eu tinha vontade de entrar com qualificação. Então eu tive que fazer uma outra maratona, que era uma maratona que era mais propícia, para eu qualificar para ir para Boston. Sim. Então foi todo um processo, acabei fazendo as maratonas. Quando eu tava para finalizar, eu vendi as lojas, veio um pouquinho antes da pandemia, um ano antes eu vendi as lojas, e naturalmente uma amiga minha falou, Marina, o que você faz é muito legal, você fez turismo, você gosta de pessoas, você organiza todas as viagens do grupo que vai para as maratonas, já tinha isso? Isso era meu, eu falava assim, nós vamos para qual maratona? Quem vai do grupo de corrida? Então eu vou ver restaurante, vou ver tudo, eu achei essa passagem mais barata, isso e aquilo, fui me metendo a organizar. E aí essa minha amiga falou, olha, pensa. E aí eu dei ideia de um grupo de 14 mulheres amigas irmos correr a prova de Paris-Versalhes, que é uma prova que larga na Torre Eiffel e chega na maratona, no Palácio de Versalhes. São 16 casas. É um rolê. É um rolê, 16 quilômetros, muita subida, mas é a coisa mais linda do mundo. Tem uma música a cada quilômetro, uma banda, tem orquestra, tem jazz, tem rock, a cada quilômetro um tipo de música. Show. Todo mundo torcendo, é uma prova lindíssima, eu organizei quase tudo, na verdade, sim, tudo. Fiz camiseta, organizei o roteiro, os restaurantes, jantar pré-prova, festa pós-prova, tudo. Elas amaram. Aí essa minha amiga veio de novo, falou, lá, você fez, deu certo, que tal fazer isso? Eu fiquei um pouco insegura, porque é muito arriscado fazer esse tipo de trabalho. Mas eu falei, poxa, eu gostaria muito que as mulheres vivenciassem essa vida de você. Porque eu reparei que eu mudei muito depois que eu fiz a maratona. Eu ia te perguntar isso. Você acha o que mudou? Mudou muito. Eu era totalmente indisciplinada. Assim, de acordar para treinar, se tava frio eu não ia, se eu comia errado, eu fazia de qualquer jeito, eu chegava atrasada nos lugares, eu me comprometia com alguma coisa. E eu sou ariana, então eu sou bem bagunçada, sou impulsiva, sou tresloucada. E minha vida era assim, sabe? Eu ia levando, apesar de eu achar que levar as coisas acontecem, você tem que levar com uma certa responsabilidade, né? Você tem que levar pra com uma certa disciplina. Com uma certa disciplina. E eu não tinha percebido isso, eu tinha tido muita sorte até então. Porque minhas filhas não chegavam atrasadas, minhas filhas estudaram, eu consegui criá-las de uma forma bem assim. Então eu falei, gente, quando eu vi o que era viver com rotina, com disciplina, com foco, com a determinação de fazer aquele tempo, de fazer aquele pace, de entregar o que eu podia nos treinos, eu fui amadurecendo muito. E levando isso para sua vida. E colocando no paralelo no meu profissional, sabe? É tanto aqui nos últimos anos que eu comecei a fazer maratona, minhas lojas deram uma guinada absurda. Tanto é que os principais CEOs das empresas, eles são corredores. O Abílio Diniz muitos são tenistas, mas todos acordam muito cedo para treinar. Você entendeu indireta, né? Aí, Dari. Eu já malho às 7. Olha que bom. Mas correr. Isso. Ou correr, ou sei lá, ou malhar, aquilo que te faz bem, né? Eu sou muito a favor da corrida, mas a corrida também é puxada, porque às vezes tem uma dorzinha aqui, ali, ela pede muito do teu corpo, você tem que fazer fortalecimento. Na corrida de rua, eu corri um tempo. Eu falo muito do silêncio, eu até fiz um post hoje falando do silêncio. Como é importante a gente estar em silêncio com a gente mesmo. E a corrida traz isso, né? Então você começa a melhorar a sua espiritualidade, a resolver problemas ou situações que você precisa resolver com você mesmo,
as melhores ideias que eu tenho são correndo. Imagino. As respostas de brigas, tudo é no momento que eu tô sozinha, só sentindo o vento bater no meu rosto e curtindo aquele momento comigo mesma. Eu vou chegar num ponto que eu vou contar pra vocês como a corrida me ajudou no luto também. Sim. Porque ela ajuda a gente a acalmar, ao mesmo tempo que ela eleva a sua adrenalina depois, você acalma seu coração, você tem uma respiração que acho que faz com que tudo fique muito mais claro. Então eu sou muito a favor de correr pela cabeça também. Sim. Porque eu acho importantíssimo. Quando eu resolvi aceitar, falei, tá, Carol, que essa é a minha ex-sócia, vamos montar, ela tem que chamar 220 volts, você é muito ligada no 220. Eu já ia perguntar, por que 220 volts? Acho que aí você conhece, você fala, entendi. Tinha que ser 440. Entendi, talvez foi meio pouco, 220. Não, dá até medo, gente. Aí falei, vou arriscar. Comprei 20 lugares para uma meia maratona no Brooklyn, em Nova York. Falei, vou fazer um lançamento e seja o que Deus quiser. Convidei todo mundo, minhas amigas de tudo quanto é lado, as que correm, as que não correm. E para minha surpresa, as 20 vagas eu já vendi 14 no dia que eu abri para mulheres que nunca tinham corrido, para fazer uma meia maratona, só tinha meia maratona. E nós tínhamos só 70 dias para treinar. 70 dias. E assim, mulheres de todas as faixas etárias. 50 a mais, 40 a mais. Meu Deus! Bacana. Eu falei, seja o que Deus quiser. Né? Apavorada, mas apresentei pro meu treinador e falei pra cada uma escolher, porque os treinadores de Ribeirão Preto são todos muito bons, mas elas quiseram treinar juntas nesse desafio. Que legal. Foi surreal. E olha, todas elas continuaram no esporte, algumas não correm mais por lesãozinha aqui ou lá, mas todas elas completaram a prova no tempo mínimo, que era de 3 horas, pegaram a medalha. E eu ainda falei, se você conseguir, eu beijo seu pé. Beijei o pé de E elas mudaram de vida, elas dedicaram medalha aos filhos. Hoje elas são atletas, elas seguiram fazer meia maratona. Os filhos vieram junto pra essa vida. Olha que massa. E daí pra frente foi assim, contaminando. Tanto é que essa minha última viagem foram 52 mulheres. Várias mães com as filhas juntas. Gente, só mulheres. eu acho que parece que é uma coisa meio cíclica. Né? Que vai desencadeando. Eu acho muito legal isso que você trouxe, assim, sabe? Sobre o reflexo dessa disciplina, dessa determinação na sua vida. Exatamente. E trazer isso pra sua profissão. Exatamente. Né? Trazer isso pro seu business, né? Na verdade, acho que e assim, trazer amizades pras mulheres, sabe? Porque às vezes elas têm a rodinha de mães, de amigos, de filho, aquela coisa. Eu falei, não, você tem que conhecer pessoas que falem uma linguagem diferente. Porque quando você vai ter na corrida, a corrida é democrático. Você põe um tênis no pé, é todo mundo igual. Você corre com o promotor de justiça, você corre com o garçom, você corre... E nós somos todos iguais. Você admira e você faz amizade e as suas conversas mudam. Você sai daquela bolha daquela conversinha daquele ciclo que você vive diariamente. Reclamando de funcionária, ou de procedimento, ou de compras, ou de aquilo. Não, que não agrega, né? Não agrega, você cresce como pessoa com contato com outras. E aí eu reparo uma outra coisa, um detalhe que é incrível. Elas sempre começam a treinar de calça. Aí passa um tempo, elas vão pra bermuda. Depois vão pro shorts, saia. Aí você vê que o rosto tá mais jovem. A autoestima no corpo sobe, também, né? Na autoestima. Na autoestima é um período assim, e aí elas começam a se integrar com as mulheres. Aí começam a marcar coisas, marcar treinos, cafés da manhã, viagem juntos, assim. Eu vejo amizades, eu até escrevi na minha última coluna, amizades que seriam muito improváveis, que se elas fossem em qualquer lugar, nunca não iam nem se dar oi. Hoje são melhores amigas. Legal. Levam pra vida essa amizade, sabe? Então isso é uma coisa que eu choro quando escuto, porque eu tenho depoimentos, muitos no site, um atrás do outro, de falando, Marina, eu mudei minha vida. E assim, no caso de 1, 2, 3, são muitas. E não me largam, graças a Deus. Toda a viagem estão lá comigo. Então podemos dizer, né, Paula, que você transforma a vida dessas mulheres. Elas dizem isso, eu não gosto muito de falar que eu tenho vergonha, mas elas dizem que esse combo todo da 220, eu fico muito no pé delas. Quando elas compram uma viagem, porque eu vejo que às vezes elas compram por oba-oba. Aí eu quero ir. Quero ir pra Lisboa. Fiz Lisboa. Que é mais pra viajar, né? Não, eu vou. Tanto é que as pessoas param e me perguntam, eu posso ir sem correr? Eu falo, não. Você tem que estar inscrita na... Eu te perguntei. A Paola é uma que perguntou. Eu posso ir pra torcer? Eu posso ir pra torcer?
Aham. Tá. Aí eu falei, isso tem que estar escrito na prova. Eu falo, olha, eu coloco provas que tem 5, 10, 21 e 42. Tá pra 5, todo mundo, né? todo mundo. todo mundo, Por E é super exemplo, gostoso, sim. Trancoso agora vai ter 5, é uma trail run, é uma caminhada no meio da mata. Legal. Super legal, então assim, dá pra se inscrever, e aí eu pego elas por isso, porque elas pegam gosto, elas querem de novo, aí elas treinam, mas agora já fiz 5, né, vou fazer 10, pega uma planilha de 10 com o seu treinador, com quem você quiser e vai. E aí elas vão mudando de etapa, aí elas vão vendo o resultado no corpo, e fora que essa endorfina liberada, por toda essa química de você acabar uma prova, passar por uma linha de chegada e falar, puxa, eu conquistei. Eu achava que não era capaz, eu conquistei. Isso te dá. Eu não gosto muito de dizer, não gosto de usar essa palavra empoderamento. Eu não gosto, mas eu acho que te dá uma força e uma sensação de que você pode tudo. Sim. Você é capaz. Que você é capaz, que em todos os âmbitos da sua vida, você vai com muito mais segurança. Então, independente do que você vai enfrentar na vida, ela te dá uma garantia. Olha, eu passei por um sufoco muito grande. Eu consegui enfrentar minha cabeça em 42 quilômetros, quando a tua cabeça quer falar, acabou pra você, acabou. Você não aguenta, é difícil. Você, pra que você tá aqui? Que burrada. E você tem que jogar a seu favor. Olha, eu treinei, eu tô bem, vou pegar uma água, vou respirar e vou seguir. Eu sou capaz, a torcida gritando o seu nome. Você chega com muitas pessoas que nunca te viram na vida falando, você é foda! Fodástica! Levanta esse queijo, atravessa a linha de chegada. E você urra, você não chora, você fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, né? Que eu me planejei, e você passa por medos, você passa por treinos bons, treinos ruins, e cada uma vai, ai, hoje eu não tô bem, tô com cólica, amiga, mas vai, hoje vai ser melhor, porque você vai chamando a outra. Uma chamando a outra. E esse fortalecimento de amizade é o mais verdadeiro e mais sadio, porque ela tá junto no seu momento de fraqueza, ela vai junto sempre. Ela vai... muito frágil, né? É muito frágil naquele momento. Você tá num momento que você fala, nossa, que saco de tá frio, eu deixei de ir numa festa ontem, levantei 5:30 da manhã pra fazer 32 quilômetros, eu vou ficar aqui 3 horas correndo, e aí uma fala, não, eu tinha que fazer 26, mas eu vou fazer o restante com você. Ah, não, mas a gente vai, você não conseguiu hoje? Amanhã você acorda que eu vou com você. Então, a corrida te ensina também ela é um esporte solitário, mas ela te ensina muito a estar em grupo e querer que todas, porque você não compete com ninguém, você compete com você mesmo. Eu acho que é muito sobre isso. É isso. Que você falou da sua cabeça o tempo inteiro, você cansado, com dor, e a sua cabeça o tempo inteiro tentando te tirar dali, né? Exatamente. Você treina 4 ou 5 meses para uma maratona, você tá focado naquilo. Você tá, e assim, 5 vezes por semana, batalhando para você fazer isso bem feito. Porque é o que eu falo para elas, vocês compram a minha experiência, mas se vocês não treinarem, perde todo o propósito. Porque o meu propósito compraram, é daí pra frente. Sim. Já monto grupo, já faço treinos coletivos, já tiro elas da assessoria delas para conhecerem, já coloco em eventos que têm propósito de que elas se fortaleçam, se conheçam. Eu sempre ponho alguma coisa num evento que vá fazer com que elas cresçam como mulheres. Na RP Capital eu fiz para elas terem noção financeira, planejarem a próxima viagem. Faço várias assim, né? Então... É muito além, né? De só uma viagem. Muito além, não. E tirando tudo isso, eu faço vários, nem sei como eu posso chamar isso, mas eu faço vários jogos ou surpresas durante a viagem para elas se autoconhecerem e conhecerem as meninas. Então, uma delas eu fiz assim, quando na retirada do kit, ela pegava o nome. E eu faço um livro com a história de cada uma que tá indo na viagem. Então eu entrego o livro e o nome. Se ela não conhece, ela já lê. Então ela vai ser o anjo daquela pessoa durante a viagem e o treinamento. Sim, desde que ela pede. Legal. Que barato. E aí você tá sendo cuidada, mas não sabe por quem. Você tá cuidando de alguém. No último dia da viagem, elas têm que comprar um presente barato, sempre coloca até R$50, do lugar da viagem, que faça algum sentido, e conte de quem que ela tava cuidando, e essa pessoa fala como foi, se ela sentiu ou não e tal. É muito interessante, porque você abre o olho pra pessoa que às vezes você nem presta atenção. E aí você enxerga alguma conexão com ela, e os nomes que caem são incríveis, porque sempre é a pessoa que tinha que cair para aquela.
Porque ou elas tinham alguma rusca, assim, Mal entendido, mal entendido, ou elas deixaram de se falar, ou elas nunca se viram, mas elas tinham alguma coisa em comum que afastava elas. Então, assim, é incrível. Ou até o achismo mesmo, né? Porque acho que eu não acho. Aquele feeling. Não, eu não gosto do jeito que ela se veste, né? Mulher tem um monte de frescurinha, né? E aí elas já caem no quarto com uma mulher que elas não conhecem. Então, eu digo que a minha experiência não é a passagem nem a inscrição da viagem nem nada. É esse movimento para a pessoa mudar. E voltando ali, um dos maiores ensinamentos que eu obtive da corrida foi que o meu marido faleceu vai fazer quase 2 anos. E eu tava para pegar essa mandala. E quando ele estava no hospital, eu recebi um link que eu tinha conseguido Boston pro ano que vem, mas eu tinha que preencher na hora, no dia, né? Eu tinha um tempo, tipo 12 horas para preencher o link. E ele estava no quarto, cochilando, e eu falei para as minhas filhas, olha, que absurdo, eu não tenho nem cabeça para pensar nisso, né? Eu consegui Boston, mas nem quero, nem tem graça, mas não quero ir. E uma das minhas filhas falou, ai mãe, vamos descer para pegar um açaí, se eu não me engano, alguma coisa aí embaixo. Ele já doente, bem doente. Ele faleceu 6 dias depois. E aí, quando eu subi, eu vi que ele não tinha cochilado. No momento que eu falei aquilo, ele estava só de olhos fechados. E ele tinha pedido nesse e-mail para as meninas me escreverem naquele link no meu notebook que estava lá. E ele falou, olha, você já fez 5 das majors, só falta essa para você pegar a mandala. E eu quero que você pegue, e eu quero que você lembre de mim, porque eu não vou estar lá, mas nós vamos estar juntos. Só que ele não tem ideia o presente que ele me deu, porque eu tive que periodizar de luto. Ai, desculpa. Não, eu sempre choro. Desculpa, Daniel. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar com essa história. Eu tava de luto e eu tinha que fazer esse treinamento porque ele faleceu em agosto e a maratona era em abril do ano seguinte. Então é o prazo de você começar por uma maratona. Eu consegui me segurar 1 mês, eu não tinha condições de nada, 1 mês, 2 meses, mas eu tinha que treinar. Ai, desculpa, gente. Imagina! Não, mas eu acho. Né? Não, eu acho bizarro, sabe? Assim, eu acho incrível essa Não, eu não sei nem... conexão que vocês tiveram, sempre tiveram. Exato, e nós estaremos juntos, ainda que eu não esteja aqui. Porque ele sabe o quanto forte. queria aquilo e ele era incrível, porque ele aceitou a doença, ele faleceu de câncer, porque ele sabe o quanto ele foi feliz na vida, o quanto nós somos felizes, o quanto ele viveu tudo isso. A energia que eu tenho, ele tinha igual. Então a gente minha sogra fala... Minha sogra costuma falar, você é ele de calça, eu de saia. Porque nós éramos arianos, né? Eu sou ariana e ele era ariano também. E a gente aproveitou tudo muito, muito intenso. Então, ele aceitou a doença, porque ele falou, Marina, eu fiz tudo o que eu quis. Né? Até ele pegou uma moto, foi tentar levar no Alasca, mesmo doente, sabe? Então a gente não deixou de correr atrás dos nossos sonhos. Então ele falou, é o sonho dela, ela conseguiu. E aí, o presente maior foi esse treinamento, porque ele me ajudou muito no luto. Ele comentou, olha, não conta pra ninguém, porque às vezes não dá certo, você vai se sentir pressionada, mas faz o treinamento e vai. E aí eu fui fazendo o treinamento sozinha, meus longões, contei só para meus 2 treinadores, o de força e o de corrida, e fui, ergui a cabeça e fui. E deu tudo muito certo. A hora que eu peguei essa mandala, tem um vídeo que eu ajoelho, eu beijo a mandala, porque era como se eu estivesse beijando ele por estar do meu lado. E assim, ele fechou, nós fechamos com chave de ouro mais um sonho que ele abraçou, que era meu. Eu tentei abraçar o sonho dele, que era chegar no Alasca de moto, ele acabou parando no Peru. E assim, eu vou terminar ainda esse sonho para ele. Então assim, nós 2 sempre sonhamos muito juntos. E isso era o que nos fortalecia bastante, mesmo os sonhos de bens de consumo, de conseguir isso, de conseguir aquilo, mesmo em relação às meninas. Então, a gente fechou com chave de ouro o nosso ciclo, sabe? Então eu só agradeço. Então você vê que a corrida no momento de luto, ela calma seu coração. Ela me fazia pensar em tudo que eu vivi e assim, me fez ter outro valor em relação à corrida. Eu era muito competitiva, eu era muito comigo mesma, sabe? E às vezes eu posso reconhecer que até com algumas pessoas ao meu redor.
E eu superei isso de uma forma, eu falei, gente, a gente tem que agradecer por estarmos vivos e termos a oportunidade, porque ao mesmo tempo que ele estava em tratamento com câncer, eu estava vivendo a minha vida da 220 volts. Então eu via mulheres lutando pela vida e via mulheres se preparando para viajar. Então é uma coisa muito louca. E eu vou contar uma coisa que foi muito legal em relação à turma da 220 volts. Quando ele faleceu, eu cancelei uma viagem que nós íamos para Clearwater correr lá próximo a Miami. Já tinha vendido 14 lugares, eram para ser mais, até 20, e eu cancelei. Eu falei, meu marido não tá bem, a prioridade dele é essa tal. Ele veio a falecer, e aí elas vieram na minha casa e falaram, Marina, a gente não aceita que esse ano não tem uma viagem da 220 volts. Você vai escolher uma e nós vamos. A gente vai no grupo pequeno, mas nós vamos fazer uma corrida. Aí eu vi que no finalzinho do ano tinha a Fernanda de Noronha. Eu lancei final de Noronha para esse grupo pequeno. Eu vendi para 44 amigas, que várias não corriam. E falaram, eu vou por você, eu vou por você. Foi assim um movimento que eu não acreditava. Eu falei para elas, vocês acham que vocês me deram um presente? Né? Não, vocês acham que eu faço bem para vocês, mas quem tá fazendo bem para mim são vocês. Vocês me devolveram tudo, porque eu tive que organizar, eu tive que trabalhar. Tirei um pouco o foco de todo o meu luto. Toda a cabeça. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Do luto. Sair daquele. E eu tinha que acordar, eu tinha que correr atrás de restaurante, Elas fizeram todos os passeios. Foi uma viagem mágica, porque todas precisavam daquele momento. É incrível como todas que foram, além do que eu passava, todas elas estavam passando por um momento de perda da mãe, de briga em família, de filha com problemas, de saúde. Então aquele momento foi muito mágico no Mar de Noronha, sabe? Foi uma viagem impecável, eu fiz tudo sozinha, correu tudo perfeitamente. E eu falei, na vida você colhe o que você dá. Porque se elas dizem que eu transformei elas, no momento que eu mais precisei, elas me transformaram. Né, numa pessoa que poderia dar conta, mesmo no sofrimento, de me dedicar ao meu trabalho, que eu amo tanto. Sim. Exato. E eu acho que isso é essencial, né, pra você sair daquele lugar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas sozinha é impossível. E muito lindo você ver pessoas, né? Como a vida, a vida te devolve, sabe? Não tem como, ela sempre vai devolver. E eu acho que cada vez mais rápido. Eu também. Eu também. Antigamente, eram em gerações, né? As gerações que você via que pagavam um preço de alguém ter errado. Sim. Agora a gente paga nessa vida, a gente recebe e paga nessa vida. Na hora. Também. Né? Acho que na velocidade do tempo que a gente está vivendo, é o que acontece. Então, eu acabei tendo muitas lições na vida. Eu caí do cavalo, falei, a vida não é só a alegria que eu imaginava, a felicidade que eu tive, mas eu acabei aprendendo que a gente tem coisas que a gente não aceita, mas que a gente não tem escolha, e que a gente tem que tentar fazer disso uma vida que as lembranças nos fortaleçam e nos façam bem, pra gente levantar o queixo, falar, eu tô aqui, eu tenho minhas filhas, e eu vou fazer valer tudo que a gente construiu, né? Digo de família, de força e de caráter, né? E eu acho que de felicidade, né? Sim, né, Má? Porque sim. eu acho que é uma marca tão sua. Obrigada. Eu de verdade, assim, sempre que a gente se encontra e tudo mais, a sua energia é tão boa. Sua energia, seu sorriso. Exatamente. E aí você vê que você vai levando isso pra tudo, pra sua área profissional, pros seus amigos, e é uma marca muito sua. Obrigada. Essa energia gostosa, essa alegria. Alegria de viver. Obrigada. Muito. O que eu digo, a gente tem muita sorte, tá aqui, muitas pessoas não valorizam isso, Exato. né? E eu sempre valorizei a minha vida, e cada vez mais eu tenho lições de que é isso que a gente leva, sabe? Porque tudo passa muito rápido. O dia de amanhã, a gente não tem certeza de nada, né? Não. A gente tem o agora, por isso que chama presente, é o nosso presente de vida, estarmos aqui agora, né? Então, que eu falo muito, eu bato nessa tecla da gente valorizar tudo, né? Até as coisas ruins, porque elas me fizeram ser quem eu sei hoje. O que o Fábio, meu marido, fez por mim, de me dar essa força, de acreditar em mim, de ter me feito uma vida tão feliz, que quando eu lembro,
por mais que doa, eu sinto uma gratidão por tudo que eu passei, sabe? E eu consegui transformar isso num algo bom, num algo que eu possa passar para as mulheres. E isso, eu escolhi o público feminino porque eu acho que essa força e essa forma do meu trabalho tem que ser com mulher, né? Então, tudo isso virou e eu estou muito feliz que a empresa vem crescendo bastante. Eu também, assim, profissionalmente. Então, eu acredito que é isso que vale a pena mesmo. Não, E essa roupa bonita aí que você tá, hein? Então, essa é do 220 volts, coleção Montevidéu, que a gente fez de uniforme para ser o time esportivo atlético chegando lá. olha Que cada camiseta com o nome de cada uma, que a gente correu a prova. Também foi uma viagem incrível, porque eu dou assistência durante a corrida. Então, as meninas de 21 quilômetros eu tive com todas. Eu acabei fazendo um pouco mais, deu 32 quilômetros, porque eu vou ver se elas estão bem, eu vou filmando. Eu sou sempre a última a passar na linha de chegada. Tipo aquele que vão de moto, ela vai atrás correndo. Eu achei isso muito legal quando você contou. Eu tinha a impressão que você fazia tudo isso, mas que você ia também para a prova. E não! Eu esqueço de mim e eu quero. Primeiro eu vou com a primeira, se eu tenho pace para ela, né? No máximo que eu aguento. Aí eu começo a voltar. Aí eu chego na última. Aí eu tento dar mais uma zigue-zague. Aí eu acabo com a última passa sempre a última, porque eu quero ver a conquista delas. Eu quero estar bem que elas conseguiram, né? Saber, o seu pace é? Seu pace é? Ah, não, depende meu ou da corrida com elas? Quando você tá correndo. Não. Quando eu tô bem no auge é 4,50, 4,45. Mas hoje é um 5,20, 5,30, que eu acho que hoje o que eu mais valorizo mesmo é conquistar a medalha. E curtir o caminho. Curtir o processo, curtir os treinos. Porque eu vejo tanta gente tão ligada no pace, Não, hoje em dia... eu tenho que curtir o caminho. Hoje em dia é isso mesmo, é a gente aproveitar os treinos e o que virou da melhor forma, desde que você não pegue ranço da corrida, que você não se sinta mal, que seja prazeroso, porque se o seu hobby for um negócio que te pressiona igual um trabalho, nem é hobby. Aí você tem que se tratar de uma outra forma, com terapia mesmo, porque tem que ser uma coisa que você não é patrocinado. Claro que você querer evoluir é uma coisa, você evoluir, vou bater meu recorde pessoal, vou isso e aquilo, mas fazer com que isso seja uma pressão pra você, aí já acabou a graça, né? Não faz sentido. Não, aí sai da brincadeira que não tá legal. Deu certo. Não deu. Procurar outra. Hoje, esse boom de corrida é o que eles buscam mesmo, qualidade de vida. Clubes, conhecer pessoas, trocar informações, fazer networking, tudo hoje, porque as baladas já estão quase acabando. Todas as matérias dizem que as baladas hoje já estão no fim. A juventude, não sei qual que é agora, Z, Y, agora eu me perdi. Eu me perdi já, mas essa nova, eles vão dormir cedo. E skincare, chá de camomila. A bebida alcoólica também, né? Do quanto... Que tá cada vez mais regredindo. E aí eles estão partindo para uma vida saudável, de grupos, de tribos, de corrida, de culturas. Cada um busca algo na corrida. Ou, como eu te falei, ou você conhecer pessoas, procurar corpo, qualidade de vida, saúde, né? Todo mundo quer saúde hoje. Todo mundo quer viver mais. Quer viver mais, bem, com qualidade. Quer trabalhar bem. Amadurecer bem, né? Poder pegar o teu neto sem você ter lesão, dor, né? Poder fazer viagens com a sua família cada vez mais. Então essa busca, essa cultura nova, traz muitos benefícios, né? Eu acho apaixonante isso que a gente tá vivendo. E a gente tem quantos anos? Já? 6 anos. Jovem. É novinha. A gente pegou 2 de pandemia ainda, mas a gente já viajou bem, viu? A gente já fez pra tudo quanto é lado. Bento Gonçalves, Lisboa, Paris Versalhes 3 vezes, Nova York. E você tem todo ano vai ter Lisboa, todo ano vai... Ou não, a gente só repete um ano sim, outro não, Paris Versalhes. Porque é uma paixão de todo mundo. Legal. E o resto a gente vai inventando. Agora nós estamos seguindo uma mandala nova, que é a Mega Finisher, que tá até aqui, olha, essa aqui, que é uma mandala das melhores provas, só que da América do Sul. E aí ela tem meia. Então a mulherada tá na meia. A gente vai fazer Brasília esse ano para pegar a segunda pontuação, porque são as 5 maiores meias maratonas e maratonas da América do Sul. Então agora nós estamos rumo a outra mandala. E a gente quer pegar juntas, imagina a emoção. Estamos fazendo todas as provas juntas. Então é Uruguai,
Uruguai, Argentina, Brasília, né, Brasil, Montevidéu e Peru, Lima. Legal. No ano que vem a gente faz 2, Argentina e Peru. E esse ano a gente fez 2, vai fazer Montevidéu e vai fazer Brasília, aí só vai faltar a Assunção, no Paraguai. De caiaque? Então é porque a louca do esporte. Né? Peraí. Quero entender. É que assim, eu tenho as experiências 220. Então tem a corrida, e aí eu fiz o ano passado de mountain bike em Campos do Jordão, para casais, que foi super divertido. Aluguei casa, montei o roteiro, fizemos bike. E aí a minha família é da Argentina, e a minha prima me convidou para uma viagem há 2 anos atrás, que eu repeti esse ano, que é fazer uma viagem no caiaque. Você pega a sua malinha, eles colocam numa mochila impermeável, coloca dentro do caiaque, e você vai pela Patagônia, Argentina, remando e dormindo em refúgios. Só que não é rafting, é aquele passeio super relax, que você às vezes para ele servir um chá da tarde com doces de lá, feitos lá, mas com frutas vermelhas, com framboesa, com tudo, bolachas de aveia feitas lá. É uma experiência. Não, é uma experiência de vida também, porque é uma delícia, aquela paz da água, você remando. São caiaques duplos, então eu tenho 10 vagas. Quando que é? Dezembro, 4 de dezembro. Vai para Esquiel, na Argentina, baixa lá o avião. É só para mulher também. Só. São caiaques duplos, e assim, a gente chega no refúgio, os refúgios são simples, mas sabe aqueles beliches com edredom branquinho, cheiroso, gostoso, limpo, comida de montanha, vinho, um violeiro tocando quando você desce do caiaque. Legal. Assim, aquele céu inteiro de estrelas, água. Você vê os peixes do teu lado, você pode tentar passar a mão nos peixes enquanto você rema. É assim, é inesquecível. E é uma viagem com preço bom. E eu tô lançando agora, mês que vem, são 10 vagas, né? Só. É uma viagem menorzinha. Menor porque eu quero testar, é a primeira vez que eu vou fazer, né? Então eu quero fazer bem perfeitinha e tal, né? E aí eu bato para fazer maior. Gente, fazer Trancoso também agora para 20 lugares. Nossa, tô com várias que ideias. É trail run. É muito legal. Não, mas você como eu. Você é bem acelerado. Não adianta. Toda vez que eu sento e converso com ela, eu falo, cara, eu tenho que correr. Tem que correr. É vida. Exatamente. Tô precisando eu vou começar colocar a falar pra você agora, tem que correr. Tem que correr aí. Vamos correr. Gente, correr é muito bom. Correr é muito bom, então eu fico pensando E sem se preocupar com o seu tempo, seu pace, veste. E outra, você vai viajar, você leva um tênis. Você conhece os lugares. Você caminha, né? Você corre. Você sai cedo do hotel. Assim, é só pontos a favor. Mas sempre digo, fortalecendo para você não lesionar, não passando mais do que você aguenta, sabe? Tudo fazendo com jeito, dá muito certo. Que gostoso, muito bom. Legal, muito né? Você tá aqui. Eu tô muito feliz pelo muito gostoso. Espero inspirar mais mulheres, tipo a Paola. Vou amar teu colágeno no grupo, a gente tem vários. Mas sabe, eu, de verdade, assim, quando a gente já programando essa questão do podcast, uma história que eu queria muito ouvir a sua. Obrigada. Porque eu te acho realmente inspiradora em todos os sentidos. Obrigada, Paola. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa fazendo chorar. Mas a vida não é só alegria, né? Não. E a forma que você traz isso, eu acho realmente que é muito inspirador. Que é uma alegria. Obrigada. Eu fico muito feliz, porque é o que eu falo, eu fiquei. Então, eu não vou ficar a passeio, eu vou continuar seguindo a nossa história, né? Em nome dele, em nome das minhas filhas. Então, viver e fazer com que as pessoas percebam isso. Se eu puder, não estou dizendo de corrida, não estou dizendo de nada, de fazer as vontades que elas... realizar os sonhos. Eu acho que a gente não pode esperar nada para amanhã. A vida é o agora. Não dá tempo, né? Não dá. Eu ia falar pra você deixar um recado, mas você deixou. Foi o tempo todo. Foi perfeito. Foi perfeito. Viver a vida, assim, sempre com a lembrança de que ela é finita. Não sei se vocês leem muitos estoicos, estoicismo, filosofia, eles falam muito isso, sabe? A finitude da vida e essa percepção. Quando a gente percebe que a gente não pode estar aqui amanhã, a gente não vai chorar porque não deu certo alguma coisa, porque o negócio não foi fechado, porque a gente vai
ter o dia de amanhã para lutar mais um pouco, para respirar um pouco mais. Então, é essa sensação de que é uma sorte nós estarmos aqui e nos conectarmos, né? E tocar a vida juntos. Isso é maravilhoso. Quando caiu minha ficha, quando a Mel nasceu, minha filha nasceu. Então, aí eu sempre falei, vem o momento, né? Eu falei, eu não sou mais. Eu achava que era o super-homem, né? Não ia acontecer nada. Quando ela nasceu, medo pra tudo, medo pra voar, medo pra viajar, medo pra. Não, foi a primeira vez que eu falei, eu sou filho, eu sou. E ela depende de mim, né? Depende de mim. Então foi quando virou minha chave, aí eu falei, Você vê, sempre a gente tem alguns starts na vida, mas tem muitas pessoas que não veem os sinais. Que precisam de muita coisa pra perceber, E normalmente né? muita coisa ruim, né? Uma coisa muito ruim, né? Uma doença muito grave. Porque eu vejo muitas pessoas que reclamam à toa, e isso acaba comigo. Eu escuto, mas eu falo, isso realmente é um problema na sua vida? É verdade. Sério né? isso? Porque eu convivi com mulheres durante o tratamento do meu marido que estavam já lutando contra a vida, e aí eu ia no treinamento das meninas, aí uma reclamava, ai, tô com uma bolha aqui no dedo do meu pé, ai, eu chorei tanto porque hoje não deu certo. Gente, é claro que a gente tem que viver nosso dia a dia e nós sofremos, a gente não consegue controlar isso, mas não dá valor a isso, não alimentar aquilo na gente. Não vale. Tá ruim, tá, foi, brigou com a irmã, tá. Vamos. Pronto, toca a vida, liga pra ela, já falou o que você queria, pede, não guarda rancor, sabe? Porque isso faz mais mal pra gente do que pra outra pessoa, sabe? Que bom. É isso, adorei estar com vocês. Obrigada. Lindos, é isso. O Soma é isso, é inspiração. E Marina, muito obrigado. Obrigada novamente. Paola, vou deixar você encerrar esse primeiro episódio. Não, tô muito falando o sobrenome no final, tá? Da Marina, por favor. De novo. Gente, Marina Kocourek. Seria Kocourek. Nossa, não, aí eu preciso de treino, muito treino. Legal. Obrigada, Paola. Obrigada. Que história linda, que história inspiradora. Que história da vida, né? Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada.